Você já se perguntou por que os teclados não são organizados em ordem alfabética? Bom, os teclados modernos para laptop que todos conhecemos remontam às máquinas de escrever. E elas, em um primeiro momento, tinham teclas semelhantes a um piano, que eram arranjadas em ordem alfabética. Mas não era conveniente, as letras mais usadas ficavam muito próximas, o que resultava em problemas mecânicos frequentes. Por isso, digitar era muito irritante. Então, o Sr. Christopher Layton Sholes, um dos inventores da primeira máquina de escrever, criou o layout de teclado QWERTY. A ideia por trás desse layout era espalhar as combinações de letras mais usadas, como ST e TH na língua inglesa. Dessa forma, evitava problemas mecânicos. Esse realinhamento ajuda na alternância entre as duas mãos, o que aumenta a velocidade de digitação também. Por que precisamos de duas teclas Shift se ambas fazem exatamente a mesma coisa? Bom, é apenas para deixar mais conveniente de usar com uma única tecla no teclado. Quando a tecla que você precisa está localizada no lado direito do teclado, usa o Shift direito, e quando ela está no lado esquerdo, você usa o Shift esquerdo. O mesmo se aplica às duas teclas Alt e Ctrl. Mesmo que elas tenham o mesmo propósito, ainda tem códigos de varredura diferentes, e você pode atribuir a cada uma delas funções diferentes manualmente se quiser. Por exemplo, em uma configuração de teclado internacional, o Alt direito permite digitar uma letra alemã STET, enquanto o Alt esquerdo não o fará. Os pequenos pezinhos dos teclados são realmente um padrão. A altura do teclado deve ser ajustável, permitindo um ângulo entre 0 e 15 graus. Por sinal, o ângulo recomendado é de 5 a 12 graus. Os pés abrem para fora para que você veja melhor as teclas, caso não digite apenas com o toque. Um pequeno problema que vem com isso é que, neste caso, seus pulsos se dobram e pode ser cansativo mantê-los nessa posição e digitar. Então os pés estão lá para que você possa escolher. O símbolo do arroba não é uma invenção nova da internet. Ninguém sabe exatamente quando se originou, mas os pesquisadores o datam pelo menos da Idade Média. A primeira documentação encontrada com esse símbolo é do ano de 1536. Eles dizem que o arroba é a abreviação da palavra latina ad, que significa para. No início, eles escreviam como ad, mas a linha ascendente do D foi curvada para a esquerda em direção ao A. Com o tempo, para encurtar, o D acabou sendo substituído pelo círculo ao redor do A. Também era comumente usado nos tempos antigos para marcar preços. Depois, por um tempo, o símbolo desapareceu, nem estava nos primeiros teclados das máquinas de escrever. Mas com o desenvolvimento dos computadores, as pessoas precisavam de um símbolo para conectar várias máquinas. Por exemplo, era necessário enviar algo para um usuário específico em um computador específico, e o nome do usuário e o nome do computador tinham que ser separados por algo. Então recuperaram o símbolo do arroba. Os dois lados dos discos de algodão são diferentes porque cada um deles tem um propósito específico. Um disco de algodão tem várias camadas para garantir que fique macio, forte e possa absorver líquidos. A borda é costurada para manter tudo junto. O lado liso é para a aplicação, e o lado com o padrão é melhor para limpeza e remoção de maquiagem. Além disso, qualquer pacote de discos de algodão tem essas cordas nas laterais. Elas servem para você pendurar o pacote em algum lugar. Em seguida, você pode abrir o pacote na parte inferior, onde está a linha perfurada, e tirar os discos por essa abertura, um a um. Na Europa e nos Estados Unidos, os ovos costumam ter números estampados neles, e eles dizem algo sobre o ovo. O primeiro dígito pode ser 0, 1, 2 ou 3, e fala sobre como o ovo foi produzido. 0 significa que é orgânico, 1 diz que é um ovo de galinhas livres, 2 diz que é de galinhas criadas em um ambiente fechado, e 3 significa que vem de galinhas em cativeiro. Parece elegante, não é? Depois há letras, que são códigos do país, que informam em que país o ovo foi produzido. Os outros 4 dos 5 dígitos são o código exato do produtor. Além disso, há um número de 3 dígitos na lateral de uma caixa de ovos, e esse número indica o dia do ano em que os ovos foram produzidos. Então, 001 significa 1º de janeiro, 120 significa 30 de abril, e 365 é que dia de dezembro? 31. Você estava prestando atenção. Ovos são normalmente brancos ou marrons. A cor depende da raça da galinha. Normalmente, galinhas brancas põem ovos com casca branca e galinhas escuras põem ovos com casca marrom. Mas mesmo galinhas da mesma raça podem botar ovos de cores diferentes, dependendo da genética de cada ave. Além disso, algumas raças de galinha põem ovos azulados. E não há diferença nutricional entre ovos brancos e marrons. Falando em coisas para usar no café da manhã, os palitos de plástico para mexer o café têm buracos.
O plástico geralmente se dobra quando colocado em bebidas quentes. Com os orifícios, o palito se torna mais resistente e pode suportar o calor. O bônus é que, para produzi-los, é utilizada uma menor quantidade de plástico. Você notou que um par de rachis de madeira está sempre conectado? Que bom, é um par novo. Dessa forma, você sempre pode descobrir se alguém os usou antes de você. Micro-ondas cozinham e aquecem seus alimentos usando radiação de micro-ondas. Elas passam pelos alimentos. Essa radiação pode aquecer seu corpo, assim como aquece a comida. E por isso é perigosa para as pessoas, podendo causar queimaduras a quem for exposto a esse tipo de radiação. É por isso que agora chamamos meu pai de Pop. Por esse motivo, os fornos de micro-ondas são projetados para evitar que as radiações escapem. A porta feita de plástico e vidro não é suficiente para manter a radiação dentro, então agradeça a este padrão de grelha que os fornos de micro-ondas têm em suas portas. É feito de metal e atua como uma gaiola, não permitindo que as ondas passem. Então esse padrão está sempre lá para protegê-lo. A maioria dos celulares com boa qualidade de câmera tem várias lentes. Cada uma delas serve a um propósito específico. Uma lente é normalmente usada para fotos próximas para obter detalhes mais nítidos, mas não é boa para capturar coisas em movimento. Então, uma segunda lente é frequentemente adicionada para fazer fotos em movimento. Outras lentes também podem ter outros propósitos, somadas elas produzem o melhor resultado possível. Tem uma história muito legal sobre por que livros e cadernos têm margens. Originalmente, elas deveriam proteger as anotações porque os roedores comiam as bordas do papel. As pessoas não queriam que nenhum texto fosse danificado, então tiveram que se adaptar. Começaram deixando algum espaço livre nas bordas. Hoje em dia não temos mais esse problema, mas as margens permaneceram por muitas razões, incluindo estética, encadernação e deixar espaço para suas próprias anotações e comentários. Os roedores passaram para as mídias sociais. A maioria das casas particulares tem telhados triangulares. O problema é que, se o telhado fosse plano, a água e, mais ainda, a neve se acumulariam lá em grandes quantidades. Com o acúmulo, o peso pode fazer o telhado desmoronar. A forma triangular permite que a água e a neve escoem. Os colchões sempre têm esses designs sofisticados, mas acontece que, ao contrário dos telhados triangulares ou da maioria das coisas neste vídeo, não existe um grande propósito para esses padrões. Os fabricantes de colchões produzem um número limitado de colchões diferentes, e a única maneira de fazê-los parecer diferentes é criar um padrão de costura sofisticado. Dois colchões de duas empresas diferentes podem ter exatamente a mesma qualidade, mas têm preços diferentes. A maioria das pessoas não saberá e decidirá que a qualidade é diferente, então, ao fazer compras, ignore o padrão, ou apenas deixe para decidir após uma boa noite de sono. Se você já ficou em um hotel várias vezes, deve ter notado que eles normalmente têm lençóis e toalhas brancos lisos. Em primeiro lugar, o visual da cor branca parece chique e luxuoso, em comparação com outros padrões. Mas a outra razão é que é uma maneira de demonstrar a limpeza dos lençóis. As manchas aparecem muito mais facilmente no branco, então lençóis brancos lisos demonstram ótimas condições sanitárias. Outra coisa sobre os quartos de hotel é que alguns deles não têm relógios. Isso, mais uma vez, tem a ver com a estética e tentar fazer eles parecerem luxuosos. Os relógios dão um aspecto muito forte de casa, e não é isso que os hotéis buscam. Mas você provavelmente nem percebe isso porque tem seu celular para verificar a hora. Além disso, muitos hotéis não têm quartos com o número 13, ou mesmo um 13º andar. Pode parecer estranho chamar o 13º de 14º andar, mas se isso pode acalmar hóspedes supersticiosos, então por que não? Só não passe por baixo de uma escada chegando ao seu quarto.